Hora de falar sobre o São Paulo. Conversei com o presidente Júlio Casares para perguntar se o tricolor ainda busca contratações até o dia 2 de setembro. Vale a lembrança de que nessa janela de transferências, mesmo sem dinheiro, o São Paulo conseguiu a chegada de Gonzalo Tapia, atacante chileno que pertence ao River Plate, do zagueiro Rafael Tolói e do lateral direito Mailton. Na teoria, São Paulo inicia a janela buscando 4 jogadores. Restaria um meio atacante ou então mais um ponta. Perguntei aí, Júlio, dá para imaginar que o São Paulo ainda possa trazer alguém? A resposta do presidente, abre aspas, o São Paulo nunca está com um elenco fechado. Eventualmente pode surgir uma boa oportunidade de mercado, como foi quando aconteceu de a gente trazer Marcos Antônio e Juan Tressoldi. Mas a gente age em sintonia com as condições financeiras do clube. Precisamos conter os gastos e o Crespo tem olhado com atenção para as categorias de base. Qual o meu sentimento a partir dessa declaração do Júlio Casares? Só vai chegar um jogador se for algo muito especial e extremamente barato. São Paulo passa por uma enorme dificuldade financeira. O departamento de futebol registrou um gasto de 43 milhões de reais a mais no primeiro semestre em relação ao que estava orçado. Até por isso, contratações só extremamente baratas e de jogadores que pudessem chegar para fazer a diferença. E aí fica difícil você achar um jogador barato e que chegue para fazer a diferença. Só para lembrar que apesar de algumas baixas importantes, o São Paulo entende que já há reposições. O Lucas Ferreira foi vendido para o Shakhtar Donetsk e seu lugar tem sido ocupado pelo Henrique Carmo, bom jogador. Já o Matheus Alves, negociado com o CSKA, tem sido substituído pelo Rodriguinho, que cresceu bastante de produção com a chegada de Hernan Crespo. A Liga Deportiva Universitária de Quito é o nosso próximo adversário, joga no estádio Casablanca com capacidade para 41 mil pessoas. Fica a 2.850 metros de altitude, ou seja, o estádio Casablanca é o 12º jogador da LDU e eu não me conformo ainda de a gente disputar esses jogos na altitude, se bem que não é altitude muito absurda, mas interfere, ainda mais no elenco de veinho do São Paulo, né? A LDU foi campeã da Libertadores em 2008, jogando no Maracanã. Eu lembro desse jogo, eu tava morando em Porto Alegre, eu lembro de eu assistir na final, tomando uma cerveja. Foi campeã jogando no Maracanã, foi campeã em cima do Fortaleza, uma bela vingança depois que o Fluminense eliminou a gente, perdeu para a LDU na final, com aquele gol do Washington, que eu nunca tenho pesadelo com aquele gol até hoje. Foi o primeiro time do Equador, a ser campeão da Libertadores, e naquele ano foi vice-campeão mundial. Também tem 2 títulos de Sul-Americana, os 2 times, 2 contra time brasileiro. Primeiro contra o Fluminense, depois contra o Fortaleza, e tem 2 recopas sul-americanas contra o Internacional e contra o Estudiantes da Argentina. Situação atual da LDU no campeonato equatoriano. Campeonato equatoriano também, meu amigo. Tem um clube aqui em Jundiaí, no Clube Jundiaí, tem um campeonato que pega fogo lá. Eu acho que é o mesmo nível. Segundo lugar no campeonato equatoriano, tem 44 pontos em 25 jogos. 12 vitórias, 8 empates e só 5 derrotas, fez 41 gols, olha esse número, 41 gols e sofreu 24, tem um saldo de 17. Últimos 5 jogos, gente, 4 vitórias e 1 derrota. A derrota foi no último jogo antes deles pegarem o Botafogo, ontem. E o Thiago Nunes colocou um time misto. Time misto não, time praticamente todo reserva, por isso que perdeu. Mas vem numa campanha boa aí com 4 vitórias e só 1 derrota. Agora, eu queria chamar a atenção para vocês na campanha da LDU na Libertadores desse ano. Olha só, foi o primeiro lugar no grupo C. Sabe quem estava no grupo C? O Flamengo. O Flamengo era do grupo C. Olha que campanha equilibrada nesse grupo, gente. Olha que coisa incrível. A LDU, Flamengo e Central Córdoba tiveram 11 pontos cada um. Terminaram com 11 pontos. LDU, Flamengo e Central Córdoba tiveram 3 vitórias cada um, 3 empates cada um e um aproveitamento de 61% cada um. O que diferenciou a LDU ficar em primeiro lugar foi o saldo de gols. 1 gol a mais de saldo só. 4 gols de saldo contra 3 gols do Flamengo e nenhum saldo de gol do Central Córdoba. Por isso que o Central Córdoba caiu. Então, mas eliminou o Flamengo. Eliminou não, né? Ficou em segundo lugar. Ficou em primeiro lugar no grupo do Flamengo, mas equilibradíssimo. Por 1 gol, por um detalhe, ficou em primeiro lugar. Mesmo assim, dá trabalho, né, gente? Vai dar trabalho. Olha a campanha deles,
Estreia fora de casa contra esse Central Córdoba, empataram 0-0. Aí depois ganharam do Deportivo Táchira por 2-0 em casa. Na terceira rodada, empate em casa contra o Flamengo 0-0. Quarta rodada, jogaram fora de casa contra o Táchira, ganharam por 3-2. Na quinta rodada, perderam para o Flamengo fora de casa por 2-0 e fecharam a chave de grupos com uma vitória em casa por 3-0 em cima do Central Córdoba. Aí foram pegar o Botafogo, lembrando, o Botafogo é o atual campeão da Libertadores, não pode esquecer, e o Botafogo foi o segundo colocado do grupo A, tá? Aí perderam no Newton Santos por 1-0, um jogo muito equilibrado, e venceram por 2-0 no jogo de volta. O jogo foi duro, estava equilibrado, fizeram 1-0 no primeiro tempo, eu assisti o jogo. Depois fizeram o segundo gol de pênalti, num pênalti que surgiu do escanteio que não houve. Os jogadores, os botafoguenses estão reclamando até hoje e venceram, conquistaram a vitória. O Botafogo pressionou meio destrambelhado no final ali, podia ter conseguido um gol para levar para os pênaltis, não conseguiu, os caras se classificaram. A gente vai falar bastante sobre a LDU. Quero saber se você acha que o São Paulo é favorito. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu acho que nessa fase agora não tem mais favorito. Não tem. Eu tava assistindo o River e Libertad, aquele time horroroso do Libertad que o São Paulo jogou. O River suou para ganhar nos pênaltis. O Galopo foi expulso. E eu acho que, sinceramente, gente, o nível é baixíssimo dessa Libertadores, baixíssimo. E eu estava assistindo o Flamengo e Internacional. O Flamengo, para mim, é o time disparado, o time melhor, não só do Brasil, mas da América do Sul. É o grande favorito para mim. Mas eu queria saber se você acha o São Paulo favorito nesse confronto contra a LDU. Eu acho que jogar em casa, o segundo jogo pode ser um trunfo para 60 mil pessoas. Então, mas eu quero saber a sua opinião. A gente vai falar bastante sobre a LDU. Os destaques, o esquema tático, como é que joga, como é que não joga. Agora eu tô fazendo análises táticas dos times, e aí eu vou passando para vocês até o dia 18, o dia que a gente pega os caras. No vídeo de ontem falamos sobre a janela de transferências do São Paulo que terminou. Pedi para vocês deixarem a nota no vídeo do elenco do São Paulo que eu passei. Falamos sobre as datas do jogo da Libertadores e também de uma possível ausência do São Paulo jogando no Morumbi numa eventual semifinal contra o River Plate, mas que a diretoria do São Paulo está tranquila, que isso não vai acontecer. Eu estou explicando tudo isso no vídeo de ontem, esses detalhes todos, e vai estar na janelinha aqui, que eu sempre esqueço onde é, aqui na janelinha, quando acabar o vídeo, tá? Eu preciso lembrar que toda vez que eu acabar o vídeo, eu falo, olha, vai entrar na janelinha aqui, eu esqueço. Vamos ver se hoje eu consigo lembrar. Vamos lá, gente, um pré-jogo rapidinho, tá? 8h30 amanhã, Atlético Mineiro e São Paulo, passa no Premier, live do intervalo, tá? Estaremos juntos aqui. Um histórico rápido do confronto, ó. 92 jogos, 34 vitórias do Galo, 30 empates e 28 vitórias do São Paulo. O Atlético tem mais vitórias. Jogando em casa como mandante, o São Paulo são 47 jogos, 15 vitórias do Galo, 12 empates e 20 vitórias do São Paulo. O São Paulo tem uma ligeira vantagem jogando em casa. O Atlético Mineiro tá embalado porque eliminou o Flamengo na Copa do Brasil. Me surpreendeu, um resultado que me surpreendeu. Para mim, o Flamengo é o maior time do Brasil. E se classificou na Sul-Americana, espancou aquele Godoy Cruz, o time lazarento. Está classificado também. Começa a rodada em 11º lugar. No Campeonato Brasileiro não vem bem o Atlético. 24 pontos em 18 jogos, tem 2 jogos a menos que o São Paulo. Olha esse número, 666. 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Fez 20 gols, sofreu 21. E tem 44% de aproveitamento. O São Paulo, 7º lugar, começa a rodada em 7º, 29 pontos, só que já tem 20 jogos, 7 vitórias, 8 empates e 5 derrotas, fez 24 gols, sofreu 22, estava com saldo negativo, agora melhorou, 48% de aproveitamento. Agora, o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: a gente está no Campeonato Brasileiro numa situação, eu não diria confortável ainda, porque o Campeonato Brasileiro é maluco e ainda tem a questão dos jogos, né? Um time tem 17 jogos, outro tem 20, você faz 3 pontos. A tabela pode, se tivesse todo mundo com o mesmo número de jogos, a tabela podia dar uma balançada monstra. Só que agora eu acho o seguinte: primeiro jogo da Libertadores contra a LDU fora de casa dia 18. Vocês acham que agora é hora de poupar? Jogador começar já, eu não digo colocar time reserva, mas e nem fazer experiência, que eu também não gosto dessa palavra, mas assim, dosar, para não correr risco de alguém se lesionar, né? Esse departamento de fisiologia aí vê, isso aqui já jogou tantos jogos, poupa, isso aqui deixa no banco, isso aqui nem viaja, isso aqui nem vai pro jogo, né? Relacionado. Porque eu acho que agora, né, a prioridade é a Libertadores. Então, não estamos mais numa situação desesperadora do brasileiro. Vocês lembram, gente, que a gente conversava aqui na época do não saudoso Zubeldia,
que se o São Paulo chegasse numa fase decisiva de Copa, numa situação complicada no Brasileiro, você imagina se a gente tivesse, por exemplo, a 1 ponto da zona de rebaixamento, tendo que jogar contra o fortíssimo Atlético Mineiro, depois tendo que pensar já na LDU, jogando na altitude? Já pensou como que seria com esse elenco curto que tem aí? Já pensou que desespero que seria? Como a gente ia ficar dividido? Além disso, com risco de lesão, com risco de perder jogador... Graças a Deus e ao Crespo, né, principalmente, o São Paulo não está nessa situação desesperadora. Mas eu acho que está na hora agora, nesses próximos jogos, até o dia 18, de focar em Libertadores, vocês não acham? E com inteligência, tem jogador aí para colocar. Não é, não tem ninguém. Tem jogador. Põe a base, o Henrique, o Henrique pode jogar, o Henrique Carmo, né? Pode jogar o Mike, pode jogar e vai poupando, colocando os, né, os caras mais, preservando os caras mais cansados, os mais velhinhos, preservando os caras que estão jogando mais. Então, menos goleiro não precisa poupar, Crespo, mas acho que pode ir fazendo e colocando, por exemplo, esse Dineno para jogar, que jogou pouco, põe o Negruti, que não jogou, Luan para jogar. Eu não sei, eu acho que a gente devia se preocupar agora com o campeonato, com a Libertadores. Não que devia abandonar o brasileiro, não estou dizendo isso, mas a gente priorizar a Libertadores. E como... eu não vou falar que foi bom, tá, gente? Não vou falar que foi bom. Mas a Copa do Brasil, a eliminação, nos aliviou um pouco. Até porque a Copa do Brasil não era prioridade. Pelo menos para mim, como torcedor, não era. E tenho certeza que para você também não. Depois que o São Paulo conquistou aquela, para mim, de 2023, para mim, Copa do Brasil vai ser sempre dos campeonatos o menos importante desses mais importantes. O menos importante entre os mais importantes. Bom... O São Paulo chega para essa partida contra o Atlético MD, em um dos seus melhores momentos dentro do Brasileirão. Já são 7 jogos de invencibilidade, e isso mostra que o trabalho de Hernan Crespo e da sua comissão técnica começa a dar frutos. Mais do que resultados, o que vemos é um time mais confiante, mais organizado e com alternativas interessantes para enfrentar qualquer adversário. E neste domingo, no Morumbis, a expectativa é de um jogo daqueles que podem marcar a campanha do tricolor. A volta de jogadores importantes como Rafael, Alisson, Marcos Antônio e Luciano traz uma nova cara para a equipe. Rafael é o grande guardião da meta, um dos goleiros mais regulares do futebol brasileiro na atualidade, e sua presença sempre passa mais segurança para a defesa. Alisson é aquele motorzinho do meio de campo, né? Um jogador que dá intensidade, que corre o tempo todo e que se doa pela equipe. Marcos Antônio traz qualidade no passe e equilíbrio no setor, enquanto Luciano é sinônimo de raça, entrega e decisão, um atleta que já provou em inúmeras oportunidades que pode resolver jogos grandes. Além disso, temos que olhar para o todo. Crespo está conseguindo extrair o melhor do elenco, utilizando peças como Ferrarese, Alan Franco e Sabino, para dar consistência defensiva, enquanto Cédric e Enzo Dias dão profundidade pelos lados. E claro, não podemos esquecer de Lucas Moura, que continua sendo um dos principais nomes ofensivos do time, levando perigo constante com sua velocidade e experiência. Ao lado de André Silva, forma uma dupla que pode machucar bastante a defesa adversária, o Atlético MG. Por sua vez, é sempre um rival duríssimo. Tem elenco forte, jogadores decisivos, e é acostumado a disputar na parte de cima da tabela. Mas se o São Paulo quiser de fato brigar pelas primeiras colocações, precisa transformar o Morumbis em um caldeirão. E isso só é possível com o apoio da torcida. O time está a apenas 4 pontos atrás do G4, e um triunfo contra um adversário direto pode ser o combustível que falta para encostar de vez no grupo dos 4 melhores do Brasileirão. E aqui vai um detalhe que pode fazer diferença. Além da volta de peças importantes, o ambiente dentro do clube também parece mais leve. Renovação de contrato de Pablo Maia, novas opções chegando, jovens sendo aproveitados. Tudo isso contribui para que o São Paulo mostre não apenas um time competitivo hoje, mas um projeto sólido para o futuro. Quando a base e os reforços andam juntos, o tricolor ganha ainda mais força. Por isso, torcedor, esse é o momento de acreditar. Domingo contra o Atlético é jogo para empurrar do início ao fim, porque cada ponto faz diferença em um campeonato tão equilibrado como o Brasileirão. E mais, a sequência de invencibilidade mostra que o São Paulo tem condições de enfrentar qualquer adversário de igual para igual. Agora é a hora de transformar essa confiança em resultado dentro de campo. Mas eu quero saber de você. Qual é o seu palpite para essa partida? O São Paulo vai manter a invencibilidade e engatar mais uma vitória? Quem você acha que pode ser o grande destaque do jogo? Deixe seu comentário aqui embaixo.
porque a sua opinião é muito importante nessa resenha, e claro, se você curtiu o vídeo, não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Aqui você acompanha de perto tudo sobre o tricolor, escalações, bastidores, mercado da bola, análises e muito mais. Nosso compromisso é trazer conteúdo de qualidade para você que é apaixonado pelo São Paulo. Então, compartilhe esse vídeo com outros Snow Paulinos e vamos juntos transformar cada rodada em um espetáculo de apoio ao clube. Porque quando o Morumbi está cheio, quando a torcida canta junto, o São Paulo se torna ainda mais gigante. O momento é de confiança, de acreditar e de apoiar. Domingo tem duelo pesado, mas também tem oportunidade de ouro para o tricolor. Mostrar a sua força. Vamos juntos, né? Porque a história do São Paulo continua sendo escrita a cada jogo, a cada vitória e a cada conquista. Até a próxima torcida tricolor.